Já estamos de volta no nosso Conversa Batista, nesse segundo bloco, com o pastor Márcio Tunala, falando em pequenos grupos multiplicador. Temos aqui o livro da série da Igreja Multiplicadora. O pastor Márcio Tunala escreveu o livro do Pequeno Grupo Multiplicador. Pastor, temos uma pergunta aí na agulha, para falarmos um pouco sobre relevância de contexto, mas sobre o Pequeno Grupo Multiplicador, eu sei que muita gente talvez fique imaginando, como é que eu entro nisso? O que é isso? Isso é uma sociedade? Isso é um grupo? Eu tenho que fazer parte de alguma coisa? O que a gente pode dar esse start? Quando estamos falando de relacionamento discipulador, de RD, estamos falando de muita coisa que pode acontecer na vida de uma igreja, mas que começa de uma maneira muito simples. Relacionamento discipulador e a vida da igreja de dentro para fora. Alguns anos atrás, pastor Roberto, nasceu um projeto, um programa muito especial dentro da nossa denominação, que é a Igreja Multiplicadora, que é um retorno aos princípios bíblicos na maneira de ser igreja. Ao longo da história, nós sempre funcionamos como igreja. A Igreja Batista, a denominação, ela é bíblica, nós temos a Bíblia como única razão de fé e prática, mas nós perdemos um pouco alguns princípios que, principalmente com relação a isso. A igreja é relacional, a igreja que participa, a igreja que executa. Então, a Igreja Multiplicadora, ela é um programa, um projeto de retorno a esses princípios. Podemos copiar um pouco mais hoje a própria igreja primitiva, a igreja de Atos, com as devidas diferenças, é claro, que nós temos. Nós não sofremos, por exemplo, a perseguição que a igreja primitiva sofreu, apesar de termos perseguição também, mascarada de uma outra forma, nós temos, mas no jeito de ser, na simplicidade do cristianismo que a igreja primitiva nos apresenta, em especial nos evangelhos, em especial no livro de Atos. Então a igreja multiplicadora é isso. E o pequeno grupo multiplicador é o encontro nos lares, onde a igreja acontece nos lares. É o retorno aos lares. Historicamente nós começamos nos lares. Um ponto de pregação era num lar. Uma congregação nascia de um casal, de uma família que plantava uma igreja onde ela estava estabelecida e com o passar dos tempos nós investimos muito no missionário, aí com um pouco mais de formação e capacitação, mas os lares sempre foram um referencial para nós. A base, mais ou menos. A base. E a Igreja Multiplicadora, ela resgata o lar como um elemento chave para o alcance da cidade. Então, o pequeno grupo multiplicador são porções da igreja que se reúnem em casas. E isso acontece em qualquer casa, na casa de qualquer membro. Inclusive em casas de famílias que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, que aceitam o desafio. Então, é a igreja que deixa as quatro paredes e ela vai para a cidade, ela se instala numa sala, numa varanda, numa churrasqueira, lá no sul, muito forte isso. Ali nós nos reunimos, ali nós adoramos o Senhor, ali nós oramos um pelos outros, ali nós conhecemos pessoas, nós cuidamos de pessoas e ali nós podemos então exercer o ser igreja de uma forma muito simples. Pastor Márcio, às vezes eu fico pensando, talvez um pastor que está levando a sua vida, uma bênção, a igreja é um projeto de Deus, a igreja é uma instituição divina, ela não vai perecer, mas às vezes a gente vê alguns sofrimentos e um pastor que pode estar vendo lá e pode achar que isso é tanta receita, tanto método, tanta coisa, pode achar complicado. É um pastor que hoje está pensando nisso, puxa vida, eu queria que minha igreja começasse esse trabalho nas casas, o que eu posso fazer? De maneira mais elementar, mais simples, que eu sei que, na verdade, aqui nos livros nós temos orientações, questões de liderança, mas o começo, a principiologia, a coisa mais básica, mais elementar. Eu tenho um pequeno grupo na minha casa, para esse pastor que está lá ouvindo em casa. Acho que a primeira coisa, o pastor precisa acreditar no seu rebanho e entender que as famílias podem ir muito além, fazer muito mais do que, de modo geral, elas estão fazendo. Ele precisa estruturar, os livros ajudam nisso, é claro, ele precisa de uma escola, ele precisa de um momento, de um contato onde ele vai estar com esses irmãos e prepará-los para isso é muito importante. Esse trabalho é contínuo, não existe um projeto que seja eficaz e que funcione
sem que haja o trabalho do líder, um trabalho de supervisão, por exemplo. Então, um pastor pode, junto às famílias da igreja, definir que eles vão para os lares. Ele vai precisar se reunir constantemente com essas famílias para junto eles poderem aprender. Eu acho importante usar o material que está aí, porque o material que nós temos hoje é a experiência de muitas igrejas, é a experiência de muitos líderes. Lá atrás, quando nós começamos lá no Paraná o movimento de pequenos grupos, nós tínhamos muito poucas igrejas para recorrer. Apanhamos muito por isso, mas o tempo é outro. O tempo é de muitas igrejas no Brasil, muitas igrejas batistas, que experimentaram isso ao longo dos anos e aprenderam, e a gente tem que aproveitar isso, e a gente tem que compartilhar isso. Então o pastor precisa realmente se reunir com pessoas, começar a capacitá-lo, ir para as primeiras experiências desses encontros nos lares. Cada encontro que acontece é muito importante que aquelas famílias, as pessoas que estiveram lá na ponta liderando isso, retornem, tenham um encontro com o seu pastor para compartilhar quais foram as bênçãos e as dificuldades que eles tiveram naquele encontro e cada vez mais capacitar e envolver os seus membros, abrir a sua vida, abrir a sua porta, abrir a sua agenda, convidar o vizinho, convidar o colega de trabalho, convidar o comerciante do bairro, convidar qualquer pessoa que está dentro do raio de influência dela a estar com ela. Aonde? Talvez até na casa dela, ou na casa ali daquela igreja onde vai acontecer um encontro de pequeno grupo. Então é uma coisa relativamente simples, a partir do momento que eu entendo que existem muitos materiais para me fortalecer, para me ensinar, para me capacitar, para poder colocar esse projeto na rua. Nós vamos ter, por exemplo, aqui dia 31 de agosto e 1º de setembro, o nosso Multiplique Regional. Depois nós iremos o Multiplique Nacional. Sim. E nós estamos como convenção, tem os livros, né? Então, Missões Nacionais hoje distribui livros no Brasil inteiro. Então, nós temos o website da Igreja Multiplicadora. Então, temos recursos, né, em todos os lugares. Agora eu acho esse start do líder, do pastor, dizer: eu quero dar uma chance à minha igreja, dela dar um novo giro, acontecer uma nova coisa. Falamos um pouco antes no primeiro bloco sobre o pastor dizer: a minha igreja está assim porque abriu uma outra igreja perto da minha. Então são questões às vezes de linguagem, de não estar respondendo talvez ao que nós temos por aí, ou falta de maturidade. Então é um problema muito complexo, mas dentro de Igreja Multiplicadora, como resposta de problemas como tais, o que é que a gente poderia falar? Eu acho que tem uma coisa que os pastores precisam utilizar mais. Nós temos como distintivo batista a cooperação. Uhum. Hoje, a Igreja Multiplicadora, por exemplo, quem quer iniciar um projeto com pequenos grupos, a Igreja nos Lares, a Igreja Multiplicadora está espalhada em todas as regiões, Norte, Nordeste, Sul. Aqui no Planalto Central, por exemplo, tem várias igrejas que estão aí já há algum tempo trabalhando com isso. Uhum. Poxa, se esses pastores, eles se unem, se eles buscam um pastor para mentorear nesse processo, é o caminho mais rápido, mais eficaz, eu diria até mais digno para aquilo que nós acreditamos. Nós temos que aprender. As igrejas perto de mim, eu posso olhar para elas como concorrentes ou questionar esse ou aquele hábito que aquela igreja tem, ou eu posso olhar para essas igrejas e ver a oportunidade da gente se unir e trabalhar junto. O nosso propósito é o mesmo. Nós não estamos aqui trabalhando para trazer irmãos, por exemplo, de outras denominações. Eu quero que os irmãos de outras denominações permaneçam nas suas denominações e trabalhem para o desenvolver das suas denominações. Mas tem uma cidade que não conhece Jesus, que precisa ser alcançado. Acho que a gente precisa aprender a trabalhar junto. Então o pastor deve buscar um mentor. O pastor deve buscar 1 ou 2 pastores, no mínimo, na sua região, para ele compartilhar o seu dia a dia. E busque pastores que já estão experimentando isso. Um projeto de igreja nos lares, um projeto de PGM, um projeto da Igreja Multiplicadora. Então busque pastores que estão vivenciando isso e vai ficar tudo muito mais fácil. Muito bom. Você já está aí falando diretamente dos nossos líderes, mas eu queria que você levasse uma palavra para esse homem de Deus, que Deus tem coisas maravilhosas a realizar na vida dele, no ministério dele. E talvez, eu creio nessas coisas que Deus está contando com a sua palavra, e onde ele está agora, ele vai ouvir essa palavra e vai mudar a vida de alguns desses nossos líderes. Pastor,
O dia de hoje, para mim, para você, é o dia que o Senhor fez. O Senhor nos permitiu ser pastor, sermos líderes nesse tempo. E esse é o nosso tempo, é a nossa oportunidade. Paulo teve a oportunidade dele, e ele fez. John Wesley teve a oportunidade dele. Billy Graham foi tremendamente usado. Nosso querido Russell Shedd teve o tempo dele, hoje está na presença do Senhor. Nós estamos aqui, é o nosso tempo de termos o nosso coração avivado, de buscarmos o Senhor, de dedicarmos tempo em oração, de planejarmos e sonharmos com coisas grandes acontecendo perto da gente. Então, querido, deixa Deus usar você, deixa Deus usar a sua liderança, deixa Deus usar a sua autoridade para conduzir o rebanho dele para lugares nobres aonde ele quer levar. Então, se dedique, estude, aprenda, compartilhe, tente se despir de toda e qualquer vaidade, orgulho ou preconceito com as igrejas, com os outros pastores. Se una e eu tenho certeza que você vai ser próspero. Deus tem um projeto muito lindo na sua igreja, Deus tem um projeto muito lindo na região aonde você está, não só para essa região, para usar, para que outras igrejas de outros lugares venham aí conhecer, aprender contigo e muitas coisas vão acontecer. Então, mergulhe naquilo que o Senhor tem para você. Este é o dia que o Senhor fez. Márcio Tunala, maravilha. Muito obrigado, um privilégio, um presente de Deus ter você aqui conosco. É muito bom nesse programa, nosso desejo é esse, oportunizar aí essas ferramentas e compartilhar com muita gente boa, que eu sei que Deus tem coisas maravilhosas, e você, líder, já recebeu essa palavra do pastor Márcio Tunala hoje, que você tenha recebido ela do trono de Deus para a sua vida, porque saiba, Deus tem um propósito grande, e eu costumo dizer, já ouvi isso e aprendi, e o mundo está esperando aquilo que Deus quer realizar através da sua vida. E o nosso Conversa Batista, mais uma vez, teve essa alegria hoje, e você pode compartilhar pela nossa cbpctv.org.br, o nosso Facebook, nosso Instagram, CBPC Oficial, youtube.com/cbpctv Oficial. Pode mandar o seu e-mail sugerindo pauta, dando opiniões, fale com @cbpc.org.br. No seu Conversa Batista, sempre tentando estar aí perto de você, levando conteúdo, participando dessa grande sinergia do povo batista do Planalto Central. Deus abençoe a sua vida. Conversa Batista volta semana que vem. É a CBPC fazendo missões com você.